E um tema que foi muito debatido também na reunião de líderes foi essa questão da política antidrogas no Brasil, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário ainda em vias de acontecer, porque não há definição ainda do julgamento, mas é uma sinalização de uma descriminalização do porte para uso de drogas, algo que o Senado Federal, por sua maioria, é contra. Então, as iniciativas legislativas, obviamente respeitando os poderes e os entendimentos divergentes, mas o entendimento do Senado Federal é de que nós devemos legislar. E um primeiro caminho a ser observado é de uma proposta de emenda à Constituição que diz que deve ser considerado crime porte ou posse de substância entorpecente ilícita em qualquer circunstância, em qualquer quantidade. Então, isso foi uma deliberação também do Colégio de Líderes, por maioria, e nós devemos encaminhar agora a coleta de assinaturas dessa proposta de emenda à Constituição e o caminho normal de uma PEC dessa natureza na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal. O que ficou deliberado na reunião de líderes por maioria é o entendimento de que o Senado deve aprovar uma emenda constitucional através dessa proposta de emenda à Constituição, que é a inclusão de um inciso no artigo 5º da Constituição, que prevê que a lei considerará crime porte e posse de uso de substância porte e posse de substância entorpecente em qualquer quantidade, né? Substância entorpecente ilícita, evidentemente, que esteja sem autorização, em desacordo com a lei ou com o regulamento. Uma coisa que foi suscitada é a discussão sobre o uso do princípio ativo de plantas, inclusive da cannabis sativa, para tratamento medicinal. E, obviamente, que o entendimento também da maioria é que, evidentemente, havendo utilidade do uso medicinal dessas substâncias, isso deve ser também, de certo modo, regulamentado para permitir esse uso em função do tratamento de saúde. Mas que a política antidrogas do Brasil deve ser uma política rígida, de combate veemente ao tráfico ilícito de entorpecentes, ao tráfico de drogas, que traz consigo uma série de outros crimes, de homicídio, de tráfico de armas, de organização criminosa, de sonegação fiscal, de corrupção de menores, de corrupção clássica. Então, uma lógica de rigor no combate ao tráfico de drogas no Brasil, e parte integrante nisso é ter relevância jurídica o porte para uso, que nós não podemos concordar que não haja relevância jurídica e nenhuma consequência de alguém que porte drogas cuja existência já é um perigo em si. É evidente que precisa haver uma distinção de traficante e usuário. O traficante é aquele que porta droga ou pratica qualquer um daqueles verbos com o sentido de traficar. E o usuário é aquele que porta a droga para uso próprio. O que nós estamos dizendo é que mesmo aquele que porta a droga para uso próprio, qualquer que seja a droga, deve ter uma consequência jurídica de sua atitude. Então é basicamente isso. Evidentemente que há uma diferença entre usuário e traficante, óbvio que há. Nós reconhecemos a importância da discussão, mas é uma discussão típica do Congresso Nacional, que traduz a vontade do povo, né? Os representantes eleitos são deputados e senadores que definem a política antidrogas do Brasil. E o entendimento, pelo menos do Senado, eu respondo pelo Senado, é no sentido de que a política antidrogas no Brasil deve envolver a recriminação do tráfico ilícito de entorpecentes com veemência, que é inclusive um crime equiparado a hediondo, e que a descriminalização do porte para uso de maconha ou de qualquer outra droga, sem uma política pública discutida no Congresso Nacional, é uma decisão isolada que afeta o combate ao tráfico de drogas no Brasil, porque não se responde uma pergunta básica ao se permitir o uso, o aporte para uso de drogas ou descriminalizar essa conduta, de quem se irá adquirir a droga? É de um traficante, cuja pena é altíssima, cuja gravidade do fato atribuído a ele também é muito acentuada. Então, essas discussões de política pública, de como se deve fazer essa questão de discussão da droga, é que os líderes entendem que isso cabe ao Congresso Nacional refletir. E a posição do Congresso é de que a política antidrogas no Brasil deve envolver muita firmeza e muita veemência na recriminação e na punição do tráfico de drogas no Brasil, e parte integrante disso e que fomenta o tráfico de drogas, infelizmente, é aqueles que compram para usar. E tem que haver uma relevância jurídica nesse fato de comprar para usar e de portar para usar. Não pode ser um irrelevante jurídico sob pena de incentivar o tráfico de drogas.